Galera, agora a gente tem uma situação aqui que é a seguinte. A gente tem um objeto aqui, um cilindro, e a gente vai aplicar uma força em um determinado ponto, digamos que seja um ponto O aqui em cima, tá? A gente vai aplicar uma força, tá? Nessa direção aqui. A gente vai tentar girar esse objeto, né? Aplicando esta força F aqui. E aqui eu tenho em tracejado a linha de ação da força. Certo? Linha de ação da minha força. Muito bem. Então, vamos aplicar, né, a força aí. A gente sabe que aqui tem um ângulo θ, né? Tem um ângulo θ, esse é um ângulo reto. Tudo bem? E eu vou dizer para vocês que aqui a gente tem uma distância h e aqui a gente tem uma distância L. Tá? Então, uma distância L até aquele ponto lá e uma distância h. Certo? Muito bem. Então, olha só, como que vai ser, né? O M em torno desse ponto O. Vamos fazer aqui, ó, M em torno do ponto O. Bom, vai ser a distância, né, até o ponto de giro. Aliás, o ponto de giro é aqui embaixo, tá? O ponto de giro é aqui embaixo. Aqui errado aqui. Que é o ponto de giro, ó. Né? Então, é o que? R vetorial F. R é o meu H, né? Que é a distância do ponto de giro até onde se aplica a força. Vezes o meu F seno do ângulo θ, que é o ângulo entre a distância e a força. Tá certo? Bom, mas observem uma coisa aqui. O seno de θ vai ser o que nesse caso? Vai ser o cateto oposto, que é L, sobre a hipotenusa, né? Então, a hipotenusa está exatamente na linha de ação. Se vocês calcularem o teorema de Pitágoras, né? Vai ser L ao quadrado mais H ao quadrado. Ou seja, cateto oposto sobre a hipotenusa. Certo? Então, temos aqui um resultado para o momento, que é HFL sobre, né, raiz de L ao quadrado mais H ao quadrado. Certo? Agora, vamos fazer outra situação aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou agora pegar a minha força e vou transmitir ela até o finzinho da linha de ação aqui, ó. Até aqui. Certo? A mesma força, tá? Notem que esse cara aqui vai ser o quê? 90 graus menos o ângulo θ, né? 90 menos θ. Né? Que é o mesmo desse aqui. 90 menos θ. Muito bem. Então, vamos calcular um momento, tá? Utilizando essa força aqui. Tá? É a mesma força, o mesmo módulo, direção, tudo. Tá? Só o ponto de aplicação dele que tá diferente aqui a princípio, né? Tá na linha de ação, tá um pouquinho diferente. Bom, então a distância de aplicação agora é L, né? É L vezes o meu F vezes o seno do ângulo, né? Que é 90 graus menos θ. 90 graus menos θ, né? Bom, se vocês olharem em alguma tabela aí de relações trigonométricas, vocês vão ver que seno de 90 menos θ é exatamente igual a cosseno de θ. Tá? Seno de 90 menos θ é exatamente igual a cosseno de θ. Né? Então, olha lá. O que é o meu cosseno? Nesse caso aqui, cosseno de θ. Vamos pegar lá. Cateto adjacente, que é o H,
sobre a minha hipotenusa, que é o raiz de L ao quadrado mais H ao quadrado. Tá? Então, isso vai me dar um M, duas linhas, que é LFH sobre raiz de L ao quadrado mais H ao quadrado. Notem, moçada, que nós temos o mesmo resultado, certo? Apliquei primeiro a força aqui em cima, depois a força na linha de ação lá embaixo, tá? Eu tenho o mesmo resultado, certo? Eu poderia fazer isso, galera, para qualquer ponto na linha de ação. O resultado é exatamente o mesmo, tá? Então, é importante esse resultado porque, às vezes, facilita para a gente calcular, né? A gente sabe uma distância, não sabe a outra, e aí facilita para a gente. Bom, então vamos mostrar isso, né? Por fim, aqui eu tenho o meu H, aqui eu tenho o meu L, né? Então, a minha força estava sendo aplicada aqui. Agora, eu quero aplicar ela num ponto arbitrário aqui, tá? Então, deixa eu fazer primeiro aqui o ponto O, né? Que é o ponto de giro. Então, eu vou aplicar a minha força a uma distância R, né? A uma distância R. Nesta direção da linha de força, certo? Então, esse daqui é o meu F, minha força. Tudo bem? Então, galera, notem que se eu pegar e prolongar aqui um eixo, né, ao longo do R, eu vou conseguir ver, aqui continua sendo θ, tá? Eu vou conseguir ver que aqui tem um ângulo beta, certo? Que vai ser exatamente o ângulo entre R e F, tá? Beta. Você poderia pensar, mas se fosse... não seria esse ângulo, vou fazer em verde aqui, não seria esse ângulo aqui? Bom, não, né? Porque o ângulo beta é menor do que o ângulo que você apontou aí, né? Certo, então, olha lá, nós temos que, momento, 3 agora, vai ser R, que é a distância, né? Vezes o meu F, vezes o seno de beta, né? O seno de beta, sendo o ângulo entre os dois, entre R e F. Tá? Bom, mas lembra lá do começo que a gente viu a lei dos senos? Né? Se eu fizer aqui, ó, seno de beta sobre H é a mesma coisa que seno de θ sobre R. Certo? Ou seja, R seno de beta é igual a H seno de θ. Isso vai me dar F H seno de θ. Né? Já fiz a substituição aqui desses dois caras. Ó. R seno de θ. Né? Por H seno de θ. Muito bem. Agora, de novo, quem é seno de θ? Cateto oposto, ou seja, L sobre a hipotenusa, que é raiz de L ao quadrado mais H ao quadrado. Certo? Então, este resultado é exatamente igual aos resultados anteriores. Ou seja, qualquer distância que eu pegar na linha de força, vai dar para mim calcular o momento de maneira equivalente.
A isso, galera, a gente chama de princípio da transmissibilidade. E ele é muito importante para a nossa prática aqui.